Oi, pessoal! É um prazer ter vocês aqui em mais Uma Vida Melhor na Matéria, no modo quarentena ainda. A gente espera que esteja tudo bem com você, com a sua família. E eu dou mais uma vez as boas-vindas à minha incansável companheira de bancada virtual, Maria Guida. Tudo bem com você? Tudo bem, eu espero que também esteja bem com todos e que a gente consiga passar por isso bem, que todos estejam se cuidando. E olha, hoje nós vamos continuar a falar sobre um tema sobre o qual começamos a falar um tempinho atrás. Esse tema é morte. Muitas pessoas fizeram perguntas sobre isso. Nós também deixamos de falar algumas coisas, porque, enfim, tem o tempo do vídeo, a gente tenta deixar os nossos vídeos em mais ou menos 30 minutos, para não ficar cansativo. Então, nós vamos responder algumas perguntas e falar mais um pouco sobre a morte. Venha com a gente. Bom, vamos começar então com uma pergunta que veio pelo YouTube, nos comentários. Podemos, Guida? Está preparada para a morte? Podemos, claro. Sempre estou. Muito bem. A pergunta é da Patrícia Maria Silva, e ela diz o seguinte: Amados, obrigado pelo amado, Patrícia. Essa não é uma forma meio fatalista, tipo isentando nossa capacidade de ação sobre escolhas, inclusive coletivas? Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil e como as nossas ações modificam essa questão. Eu gostaria de ampliar essas perspectivas. Então, só para a gente contextualizar um pouco, a Patrícia fala do nosso vídeo sobre morte, que a gente vai deixar aqui na descrição, e sobre a visão que nós comentamos de que ninguém morre antes da hora, né? As pessoas escolhem um momento ou uma circunstância de morte. E aí a Patrícia faz uma pergunta que muita gente se faz, quer dizer, por que nós devemos fazer alguma coisa diante disso, né? Já que a gente já sabe quando que as pessoas vão morrer ou em que circunstâncias elas vão morrer, por que a gente deveria, por exemplo, se preocupar com a mortalidade infantil, como é o exemplo que ela deu, ou então, extrapolando um pouco mais essa questão, quer dizer, se eu escolhi nascer mulher em um momento cósmico em que as mulheres são assediadas, em que as mulheres passam por inúmeras dificuldades, por que nós devemos combater isso, já que isso está mais ou menos, entre muitas aspas, combinado, né? E várias outras questões, eu poderia aqui falar sobre extermínio de populações, e por aí vai. Então, vamos começar a falar sobre isso, Guida? A gente precisa ter muito claro que quando a gente luta pela vida, a gente está lutando sempre por melhores condições de vida, por condições de mais conforto para as pessoas, porque existem várias maneiras de passar pela experiência chamada vida na matéria. E se todos nós nos preocuparmos que todos nós passemos por essa experiência bem, nós estaremos fazendo o que deve ser feito, certo? Então, não é porque uma pessoa vai morrer, de qualquer maneira, porque todos vão morrer, e ela já escolheu a sua hora, a questão é, nós não sabemos qual é essa hora. Então, nós não podemos ser um fator indiferença, que já que a pessoa vai morrer, ela escolheu uma hora, vai ver, é agora, então eu não preciso fazer nada. Não existe vai ver, que agora você simplesmente não sabe. Então, você precisa fazer tudo o que você puder para ela continuar viva, porque pode não ser a hora. Se for a hora, você vai fazer tudo o que é possível e mesmo assim você não vai conseguir. A pessoa vai passar por inúmeros sofrimentos pelos quais ela não precisaria passar se houvesse um pouco de atenção, solidariedade e comprometimento com a vida. Essa é a questão. A questão não é, já que todos vão morrer, então não vamos fazer nada. A questão é, você não sabe qual é a hora da pessoa. Então, pode ser que não seja, e a pessoa pode passar por inúmeros sofrimentos que poderiam ser evitados se você fizesse a sua parte. E é por isso que todos devem fazer
toda a sua parte para evitar sofrimento e para criar harmonia entre os seres. É por isso. Existe uma grande diferença em eu saber que todos nós vamos morrer e trabalhar constantemente para que todos vivam bem, e eu saber que todos vão morrer, que cada um tem a sua hora, e achar que por isso eu não preciso fazer nada. É muito importante entender que a solução da questão kármica é harmonizar-se com tudo e com todos. Faz parte de harmonizar-se com tudo e com todos, lutar arduamente para que todos permaneçam vivos e que só pereçam, e só vão perecer mesmo aqueles cuja hora chegou. Mas isso não significa que a gente deva compactuar com o sofrimento. É isso. Certo. A outra pergunta que nos veio também está nessa linha, mas trata especificamente da medicina. Nós podemos enxergar isso da mesma maneira, né? A medicina, ela não serve exatamente para salvar vidas, porque isso seria incongruente com o que você disse antes, mas sim para fazer com que as pessoas tenham o maior conforto possível e que, se for o momento de as pessoas partirem, de fato, que isso aconteça com responsabilidade, com segurança e com conforto também. É por aí, Murilo, olha só. A medicina, toda ela, e isso está nos Vedas, o Ayurveda também postula essa posição, a medicina existe para evitar sofrimento e manter a vida em seu estado mais confortável e feliz. Para que as pessoas, a medicina existe para que as pessoas tenham saúde. Saúde, não é para evitar a morte, é para que as pessoas tenham saúde, e se elas estiverem passando por alguma doença que causa muito sofrimento, evitar todo o sofrimento possível. É para isso que a medicina existe. Existe uma grande diferença entre apostar na vida, ou seja, eu estou a serviço da vida, e não estar a serviço de nada. Se você não está a serviço da vida, você está a serviço da morte. Acontece que ninguém precisa estar a serviço da morte, porque ela é simplesmente algo que acontece com todos os seres. Quando você está a serviço da vida, você pode produzir vida mais saudável, confortável e feliz. E é disso que se trata. Bom, Guida, então, a gente já viu no vídeo sobre doenças que ninguém pode curar uma doença no nosso corpo, e estamos vendo agora, então, que ninguém pode evitar a nossa morte, né? Qualquer profissional ou qualquer pessoa que seja. Então, o que nos resta fazer, de fato, é lutar pela vida e lutar pela melhor vida que nós podemos ter e que as pessoas também possam ter. Para nós e para todos. Essa é a grande questão. Vamos trabalhar a favor da vida. É para isso que nós estamos aqui também, não é? Inclusive, a questão kármica toda se resolve com essa harmonização a favor da vida, cultivando a vida, protegendo a vida e fazendo todos os esforços que pudermos para que as pessoas não apenas vivam, mas vivam o mais harmoniosamente possível. É isso. Essa é a questão. Mas vamos lá. Bom, então vamos passar para o nosso segundo bloco, em que a gente vai falar por que se comunicar com os mortos, como fazer isso e de que maneira isso é mais saudável. Guida, uma pergunta que chegou para a gente, e eu achei bem curiosa, é a seguinte: você disse no nosso programa sobre morte que é inútil a gente pedir ajuda para as pessoas que já morreram, porque afinal elas não têm corpo físico e não podem nos ajudar a fazer uma coisa ou outra. Isso mas mesmo. A pergunta vem agora na direção contrária. É possível que nós ajudemos alguém que já eventualmente morreu e que está ali perdido, está ali sem saber mais ou menos o que encontrar, porque você disse que essa situação é possível de acontecer. Então, quer dizer, nós que temos alguma capacidade de entrar em contato com esses corpos psíquicos, nós temos alguma condição de apoiá-los? Sim, nós temos toda a condição de apoiá-los,
E essa condição é um esclarecimento. Primeiro é preciso perceber que você está sendo contactado por que existe no ambiente onde você está. Sempre tem, né? E como Vamos perceber isso, perder as essa ilusões. questão? Porque as pessoas geralmente têm muito medo de quando isso acontece. Pois é, não adianta nada ter medo, porque você está cercado de seres, porque o mundo psíquico está mergulhado no mundo físico. Não existe uma separação, uma janela, uma porta corta-fogo entre o mundo físico e o mundo psíquico. Está tudo misturado, porque as dimensões estão imbricadas, que é um pouco mais do que em contato. Elas se interpenetram. Então, não tem ilusões. Onde quer que você esteja, existem sempre alguns seres. Mas, se você estiver numa sintonia muito sutil, muito provavelmente você não vai perceber, porque aí, o manto de invisibilidade e a proteção que nós temos é a nossa vibração. Então, se a gente vibra muito sutil, se a gente faz as nossas práticas espirituais, é impossível contato com os habitantes dos umbrais e do mundo psíquico. Não é possível. Mas, se você baixar sua vibração um pouquinho, lá vem. Então, quando você percebe isso, você deve se dirigir diretamente ao ser e dizer: estou aqui. O que eu posso fazer por você? É a mesma coisa quando você está num banco, numa fila de banco esperando ser atendido, e você vê que uma senhora está passando mal. O que você faz? Você vai lá. Posso ajudá-la? O que você está precisando? Não é assim que a gente faz quando a gente está bem, né? Quando a gente não está, a gente nem vê a senhorinha passando mal. Se a gente está bem, conectado, tranquilo, a gente percebe e a gente oferece ajuda. Pois é do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. É exatamente igual, porque eles são como nós, um dia a gente vai estar nessa situação. Talvez um dia a gente precise que alguém diga: olha, você precisa de alguma coisa? Sabe, deixa eu te explicar. Você morreu. É a primeira coisa que você deve dizer. Ah, sim, na Você lata? morreu assim, na lata. Sabe por que eu sei? Porque eu não estou vendo o seu corpo físico. Eu estou sentindo a sua presença, mas eu não estou vendo o seu corpo físico. Pode ser que quando você disser isso, você veja. Tá bom? E aí você não pode ficar assustado. Estou vendo, mas estou vendo o seu perispírito, o seu corpo psíquico, qualquer coisa assim. E olha só, você não precisa ficar vagando por aqui. Você pode passar para uma dimensão onde é o seu lugar, onde você vai encontrar o seu lugar novamente. Aí, se você sentir, às vezes até você consegue receber a mensagem na sua cabeça. Mas eu não sei como se faz isso. Você deve, se você não sentir, não ouvir nada, não passar pela sua cabeça nenhum pensamento desse tipo, mesmo assim você continue. Olha, eu sei que você não sabe o que está acontecendo, deixa eu explicar para você. A misericórdia divina é infinita. Essa frase é fundamental. Aliás, essa frase devia estar no nosso cérebro físico o tempo todo. A misericórdia divina é infinita, a misericórdia divina é infinita, a misericórdia divina é infinita. Até para as nossas pequenas falhas. Então, em algum momento, você vai ter que dizer: a misericórdia divina é infinita. Então, tudo que houve de errado, que você considera que não foi do jeito que deveria ter sido, ou todas as falhas e erros que você tenha cometido, vão ficar aqui. Então, vá, procure uma luz. Existe uma luz em algum lugar. Procure essa luz e siga essa luz, porque é assim que você vai passar por uma situação onde você não precisa mais se preocupar com as coisas que você fez aqui ou que fizeram com você. Estará tudo perdoado. E aí, por fim, como você não sabe se a pessoa entendeu ou não, se você não sabe se esse espírito conseguiu
entendeu? Não, você diz, vamos rezar. E começa a rezar. E a melhor oração é o Salve Rainha, o mantra, a Satomá. Vai fazendo isso, de repente você vai perceber que a presença não está mais ali. De duas uma, ou ela recusou ajuda, isso pode acontecer, e você não é responsável por isso. Ela vai ter inúmeras outras oportunidades de resolver essa questão. Você simplesmente fique tranquilo. Se você conseguiu, e muitas vezes você consegue, qualquer um de nós pode conseguir isso. Você adquiriu um amigo em outras dimensões. Que no momento difícil, mesmo que você não se lembre de pedir ajuda, vai enviar algum tipo de graça para você, porque ele está grato por uma coisa que você fez. Eu sei que isso é assim, porque eu já fiz isso muitas vezes. Isso funciona. E você não Mas precisa me diz saber uma quem é coisa, Guida. a pessoa. A gente pode fazer isso nas nossas casas ou nos nossos ambientes de trabalho? Porque, pelo que você disse, se o corpo psíquico está aqui junto com a gente, pode ser que a gente more em um lugar em que pessoas já morreram ou já aconteceram diversas coisas, ou simplesmente que essas pessoas estejam passando por ali por qualquer motivo, atraídos por qualquer Não, motivo. não E é por tudo bem a qualquer gente fazer motivo. isso. Diga. Não é por qualquer motivo, é atraído pela sua vibração, a sua. A sua. Não é por Certo. qualquer motivo, não. Só E a tem gente um não motivo para precisa você. esperar estar em um centro espírita, em alguma casa, para poder fazer isso. É tudo bem a gente fazer isso em casa. É tudo bem fazer isso em casa, no metrô, na fila do ônibus, na padaria, no supermercado, onde quer que seja. É possível fazer isso em qualquer situação. Isso é feito aqui, ó. Aqui, ó. Não é feito lá de fora. Você não precisa de nenhum objeto de culto, você não precisa de uma cruz, você não precisa de uma vela, você não precisa de nada. Você precisa da intenção de encaminhar e de saber como fazer isso. Pronto, acabou. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Todos podem fazer isso e isso funciona. Isso traz uma certa paz, sabe por quê? Você atraiu porque você está vibrando o mesmo tipo de dúvida, insegurança, medo, culpa, apego. Por isso que você atraiu. E quando você resolve, você sente uma paz. Tudo isso melhora junto, porque você está fazendo por ele e por você. Você está fazendo por ele, eu sou bonzinho, eu sou melhor, eu sei fazer isso, deixa que eu te encaminho. Não, não. Você está fazendo por você, porque esse contato, se você não resolvê-lo, vai fazer com que todas essas tendências negativas destrutivas que atraíram o ser, por sintonia, que é uma lei que não falha no universo, isso também melhore em você. Portanto, é no seu próprio interesse que você está fazendo isso. Não é porque você é bom, não é porque você é generoso, é porque você precisa fazer para ficar melhor. E funciona, né? Funciona. Sim. Muito bem. Guida, outra pergunta é a seguinte: muitas vezes, quando algum familiar morre ou alguém que a gente tem alguma ligação muito forte morre, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é tentar entrar em contato. E aí buscam médiums, enfim, casas espíritas, pessoas que se dedicam a esse tipo de trabalho para tentar fazer esse tipo de comunicação. Então, eu queria perguntar para você, primeiro, se essa comunicação é possível, parece que sim, pelo que você respondeu pela pergunta anterior, mas também se essa comunicação é desejável para as pessoas que estão aqui e que de alguma maneira buscam, precisam desesperadamente desse contato para saber se a pessoa está bem, se ela foi para o inferno mesmo, se está tudo tranquilo, quando é que ela volta e por aí vai. Olha, não faça isso. Não faça isso. Tudo que todos devem fazer
vibrar de todas as maneiras possíveis, até mesmo com rituais, missas, orações, qualquer tipo de coisa para que a pessoa vá. E como que prende na matéria é medo, culpa e apego, se você ficar tentando comunicação, você vai aumentar isso. Se a pessoa tem algum tipo de culpa, ou morreu com algum tipo de culpa com relação a você, você vai agravar isso. Se o ser está com medo de um julgamento, você vai agravar isso. E se há muito apego, você vai agravar isso. Então, o que você deve fazer? Não é, morreu, acabou, tudo bem. Não, não é isso também. Eu vou fazer todo o possível para melhorar a vibração desse ser, para que ele encontre logo o portal para a quarta dimensão e faça a passagem. Porque a passagem não é simplesmente ficar livre do corpo físico. Há todo um trabalho a fazer para passar para a quarta dimensão. Que a peneira vibratória que separa, que é isso, é vibracional, não é físico, também não tem um portal, um portão, não. A sua vibração, se você vibrar sutil, se você se livrar de culpa, medo e apego, você passa automaticamente para a quarta dimensão, onde tudo o que houve entre você e os seres será perdoado pelo espírito imortal que você é e que priva dessa mesma misericórdia infinita de Deus e vai compreender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. E isso é o perdão. Quem compreende não precisa perdoar. E é isso que acontece, a primeira coisa que acontece quando você chega na quarta dimensão. Então, todo o esforço dos familiares, amigos e todos aqueles que amam essa pessoa é deixá-la partir, fazendo tudo o que for possível para elevar a vibração desse ser, e não para aumentar o grau de ligação, porque acabou. Uma vez na quarta dimensão, a ligação será muito mais forte e baseada no amor incondicional, e não mais nas pequenas coisinhas da matéria que uniam esses seres. O amor incondicional vai fazer com que esse ser sempre esteja ligado aos que estiveram na matéria, com quem ele conviveu na matéria, e mais, acrescentado de uma profunda compreensão de por que as coisas aconteceram daquele jeito. Isso só pode ser bom para todos, mas isso só é alcançado quando você faz a passagem. É interessante você dizer essa questão da passagem, porque muitas vezes as mensagens chegam até familiares ou amigos ou pessoas queridas sem que elas busquem, inclusive, o que pode dar a impressão de que se uma coisa precisa ser comunicada, ela será comunicada, né? Não é preciso que a gente fique buscando Sim. a todo custo. Não, uma vez sem corpo físico, um ser compreende melhor o que está acontecendo aqui na matéria. Então, ele sabe quem está sentindo falta, ele sabe quem está tranquilo e aceitando bem a situação, ele sabe quem está precisando de uma palavra de conforto. Muitas vezes isso vem em sonhos, uma vez que o ser, é preciso que ele tenha, pode ser, né, antes mesmo, né, vem em sonhos esse conforto. E às vezes vem em sonhos também que o ser não fez a passagem, está preso aqui e está precisando de ajuda. Se alguém tiver um sonho como esses, isso é possível, porque à noite você sai do corpo físico, se você estiver sentindo muita falta do ente querido, se ele estiver preso aqui no mundo psíquico, você vai encontrar com ele. E se você perceber que ele precisa de ajuda, então chegou a hora de fazer orações, de fazer tudo possível. E entre essas muitas coisas que você pode fazer, tentar comunicar-se com o ser não é o que deve ser feito. O que deve ser feito é fazer todo o tipo de trabalho espiritual para fazer com que o ser se torne sutil o suficiente para fazer a passagem. É isso. Certo.
E ainda falando sobre a comunicação e a passagem, só é possível a gente se comunicar com seres que estão aqui no corpo psíquico, ou após essa passagem, porque dá a impressão, quando você diz que quando a pessoa passa para a quarta dimensão, ela não é exatamente mais uma personalidade que ela foi aqui. Ela entra em contato com as suas outras partes, o que você chama de espírito imortal dessa pessoa. Quer dizer, a partir daí, essa comunicação parece que ela muda um pouco de qualidade até, né? Não é mais apenas ou meu pai, ou a minha mãe, com aquela personalidade, com aquele nome, com aquele CPF, e passa a ser uma energia de qualidade diferente. É isso mesmo? Sim, mas é possível que alguns seres façam a passagem, retomem a sua identidade mortal, e mesmo assim se sintam ligados a alguns seres aqui na matéria, mas é outro tipo de ligação. Ela não passa pelo apego, ela é uma ligação de almas. Então é possível que uma mãe tenha feito sua passagem, tendo compreendido tudo, tenha aceitado tudo, tenha perdoado tudo, ainda permaneça olhando por um filho durante muito tempo, ela pode, inclusive, desejar, mandar mensagem. Mas é o ser que decide isso, se ele quer, se ele não quer, se ele que decide até que ponto ele quer, porque ele sabe, em outras dimensões você sabe, se eu falar com meu filho agora, vai ser pior para ele. Aí É você mais não atrapalhar do que ajudar. isso. Mas se um espírito mortal, já livre das características humanas, mas mantendo essa relação de afeto, de amor incondicional, decidir que ele precisa comunicar algo a seu filho, por exemplo, filho, está tudo bem, está tudo perdoado, eu estou bem, ele vai fazer isso. Pode deixar que o espírito vai fazer, se ele precisar. O que não é muito adequado é você ficar buscando essa comunicação, porque você precisa dela, você precisa encontrar meios para que essa comunicação aconteça. E o melhor meio para que essa comunicação venha um dia a acontecer é você trabalhar para a sutilização dessa relação. Ou seja, que essa relação chegue a um ponto onde o amor incondicional prevaleça. Eu quero bem daquele que partiu, então eu vou ficar tranquilo aqui, vibrando para que o melhor aconteça a ele. E em algum momento eu vou receber uma comunicação. E as pessoas que fazem isso em algum momento recebem. Elas sonham, elas vão a algum lugar e alguém, não para receber a comunicação, mas alguém diz, tem uma mensagem para você, não é? A gente precisa ter paciência de esperar que nossos seres queridos consigam ou queiram entrar em contato conosco. É melhor. Você até pode receber uma comunicação, porque você quer, de qualquer jeito, de todo jeito. Mas essa não é a melhor maneira de encaminhar as coisas. Eu não estou dizendo que essas comunicações não acontecem. Eu só estou dizendo que isso não é o melhor, nem o mais harmonizado, nem o mais equilibrado para fazer. Não é assim que a gente ajuda nossos seres queridos. A gente ajuda nossos seres queridos vibrando para que eles encontrem o caminho para uma outra dimensão, onde aí sim eles poderão ter uma comunicação boa conosco. É isso. Muito bem. Guida, muitíssimo obrigado pela companhia, mais uma vez. A gente espera que a Patrícia e todas as pessoas que entraram em contato conosco fora dos comentários, né, diretamente, por meio do e-mail, ou do site, ou das comunicações privadas, tenham gostado das respostas. Se você também tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, qualquer a respeito do que nós fizemos aqui, por favor, entre em contato também. A gente adora receber contatos e opiniões sobre esse trabalho que a gente faz. Então, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, a gente te convida para curtir, para compartilhar com seus amigos, para comentar qualquer coisa que você queira, e nós nos vemos na próxima semana.
Ida, até lá. Até lá. E se vocês quiserem falar, falem, porque é nessa comunicação que a gente vai melhorando, tanto nós quanto vocês. A ideia é que todos caminhem para o melhor possível. Perfeito, pessoal. Até a próxima.